lineares e usando matrizes. E então eu vou terminar, vou pegar eu nos slides e vamos terminar este capítulo hoje. Não é? Ora bem, então vou partilhar aqui o documento. Portanto, nós vimos um bocadinho como é que se transformava um sistema usando matrizes e hoje vamos nos dedicar a uns conceitos, que é o conceito de matriz de escada, característica de uma matriz, e depois calcular então a inversa de matrizes. Aprender a usar o método de eliminação de Gauss para calcular a inversa de uma matriz. Então, portanto, se quiserem acompanhar, vamos pegar no slide número 46. Eu não sei se posso escrever aqui. Não. Isto aqui um bocadinho maior. Ora bem, então, vamos começar com uma definição nova relativamente a matrizes. E esta definição é a definição de característica. Bom, então, a característica é um número, e é um número positivo, podendo eventualmente ser zero, num caso muito particular. E, portanto, se nós tivermos uma matriz, para definir a característica de uma matriz, nós temos que primeiro averiguar se uma dada matriz está em escada. Tá bom? Portanto, temos uma matriz A e temos que olhar para ela e ver se a matriz está em matriz escada. E quando é que se diz que uma matriz está em matriz escada? Ups. Deixa-me só baixar aqui um bocadinho. Portanto, se nós olharmos para a matriz, eu vou pegar aqui na definição. Quando olhamos para a matriz e vamos andando de linha em linha e aumenta o número de zeros, de elementos não nulos, à esquerda do primeiro elemento não nulo, que é chamado pivô. Então, por exemplo, eu vou pôr aqui um exemplo de uma matriz. Portanto, vou pôr aqui o exemplo de uma matriz. E a matriz é a matriz 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6. Então, vamos averiguar se esta matriz é uma matriz escada. De acordo com a definição, assim. Esta definição parece um bocadinho estranha. Quando, andando de linha em linha, aumenta o número de zeros, portanto, andando de linha em linha, aumenta o número de elementos nulos à esquerda do primeiro elemento não nulo. Portanto, o primeiro elemento não nulo na primeira linha é o 1, não tem nenhum zero à esquerda. Na segunda linha, o primeiro elemento não nulo é o 4, tem um zero à esquerda, 1, 0. Na linha a seguir, na terceira, temos o 6, o primeiro elemento não nulo, temos 2 zeros à esquerda, que é um número maior do que os que tínhamos na linha anterior. Portanto, esta matriz é uma matriz em escada. Tá bom? Pronto. Eventualmente, se tiver linhas todas de zero, essas linhas de zero colocam-se no fim da matriz. Então, se tivermos outra matriz aqui, outro exemplo, 1, menos 1, 3, 0, 0, 5, 0, 0, 0. Então, vamos lá ver se esta definição se aplica e se podemos dizer que esta matriz, agora a azul, é uma matriz em escada. Então, o primeiro elemento não nulo na primeira linha é o 1,
não tem zeros nenhuns em baixo. O segundo elemento na segunda linha, que é não nulo, é o 5, tem zeros à esquerda e as linhas não zero, não nulo, portanto, com todos os elementos zeros estão no fim da matriz. Portanto, esta matriz também é uma matriz em escada. Tá bom? Um outro exemplo. Matriz 1, menos 1, 3. E agora vamos pôr aqui estas linhas com todas tudo zeros. Esta matriz também é uma matriz em escada. Portanto, o primeiro elemento não nulo é o 1, na primeira linha. Não tem zeros nenhuns antes, mas depois as linhas são todas de zero. Tá bom? Então, portanto, esta ideia de que quando percorremos a matriz por linhas, encontramos um elemento não nulo. Os zeros que estão à esquerda são em número menor do que os das linhas que vêm a seguir. Tá bom? Pronto. E porque é que se fala aqui na matriz em escada? Porque se nós tivermos uma matriz A, usando o método de eliminação de Gauss, nós conseguimos transformar a matriz A, qualquer que ela seja, se não for uma matriz de escada, numa matriz de escada. Tá bem? Nós até aqui usámos o método de eliminação de Gauss e depois referíamos só que era os elementos abaixo da diagonal principal. Mas, no fundo, o que estamos a fazer é transformar a matriz numa matriz em escada. Tá bom? Pronto. E depois de termos uma matriz em escada, podemos então falar na característica de uma matriz. E o que é, então, a característica de uma matriz? A característica de uma matriz é um número não nulo, que se denota por C de A, que é igual ao número de linhas não nulas da matriz, que está em escada. Isto ficou muito mal sublinhado. Portanto, para se dizer qual é a característica de uma matriz, a matriz tem que estar em escada. Diz-se muitas vezes escada ou escada de linhas. Não? Portanto, temos que transformar, se a matriz não estiver em escada de linhas, temos que a transformar usando o método de eliminação de Gauss. Sendo assim, para estes exemplos que temos aqui, nós podemos dizer qual é a característica desta matriz. Se eu chamar esta primeira matriz A, posso escrever que a característica da matriz A, portanto, é o número de linhas não todas nulas, portanto, neste caso temos 3. Tá bom? Claro, como esta matriz era uma matriz quadrada de ordem 3, o número máximo de linhas não todas nulas era 3. Portanto, o número máximo para a característica era 3. Tá bom? Relativamente a esta segunda matriz, se chamarmos a esta matriz B, enquanto não ganhar aqui um bocadinho de prática, isto fica assim um bocadinho difícil. Portanto, a característica da matriz B, neste caso, é 2. Ok? Se chamarmos a esta matriz uma matriz C, neste caso, a característica da matriz C, aqui um C maiúsculo, vai ser 1. Tá bem? Porque temos só uma linha não toda nula. Tá bom? Então, vamos ver aqui mais alguns exemplos. Esta matriz A, portanto, é uma matriz que já está em escada, a característica é 3. Portanto, a que eu chamei B também é uma matriz em escada, tem característica 2. A B também é uma matriz em escada, também tem característica 2. A C tem característica 1. E esta matriz D também está em escada e tem característica também 1. Bom, reparem, o primeiro elemento não nulo nesta matriz D é o 2. Antes desta matriz, deste elemento, temos aqui um 0. E as linhas que estão a seguir têm mais zeros do que esta anterior. Então, portanto, o número de zeros vai aumentando. Então, portanto, fazendo aqui um apanhado, a característica é o número de linhas não nulas quando a matriz está em escada de linhas. Portanto, temos que primeiro ver se a matriz está em escada de linhas. E a matriz, para estar em escada de linhas, tem que ter esta característica. Quando percorremos as linhas de linha em linha,
o número de zeros antes do primeiro elemento não nulo vai aumentando. Bem? Então vamos olhar para... Portanto, a característica é um número, e é o número de linhas não nulas, mas a matriz tem que estar em escada. Ora bem, vamos olhar aqui para esta matriz, para esta outra matriz A. Se olharmos para este ponto 3, esta matriz A não está em escada. Não é? Por que é que esta matriz não está em escada? Porque nós temos que introduzir aqui, depois temos que usar o método Gauss para a transformar numa matriz escada. Muito bem. Pronto. Então, portanto, o número de zeros... Eu posso fazer isso se não for uma matriz ampliada de um sistema? Mas isto aplica-se, é o que se faz para a matriz ampliada. Não é? É o que se faz... Mas isto neste caso não é uma matriz ampliada, mas posso usar isso na mesma. Sim. Neste caso... O que é que estava a dizer? Não é uma matriz, não aparenta ser. Não é uma matriz em escada. Portanto, vamos transformá-la numa matriz em escada. Vamos transformá-la na matriz ampliada, exatamente. Certo. Portanto, é usar o método de eliminação da Gauss. Tá bom? Pronto. Então, transformamos. Como é que nós fazemos? Portanto, vamos reduzir a zero este número 1 que está aqui. Não é? Portanto, multiplicamos a primeira linha por menos 1 e somamos. Tá? Depois, esta outra matriz ainda não está em escada. Ainda não está em escada porquê? Porque o número de zeros, reparem, isto é o número de zeros na segunda linha. O primeiro elemento não nulo é o menos 1. Temos um zero antes. O primeiro elemento não nulo na terceira linha é o 1. O número de zeros é igual. Portanto, o número de zeros tem que aumentar. Não é? E nós vemos que nós ainda podemos reduzir a zero este elemento usando a linha anterior. Então, portanto, reduzindo a zero, portanto, é só somar a segunda com a terceira, já temos esta matriz que já está em escada. Ok? E então, como temos duas linhas não nulas, a característica é 2. Tá bom? Pronto. E agora vocês dizem assim, e para que é que serve transformar uma matriz qualquer em matriz escada e para que é que serve este conceito de característica? E este conceito tem uma importância na discussão de sistemas. E é o seguinte, nós já vimos várias vezes que, dado um sistema, vamos ver se eu consigo escrever aqui direitinho, dado um sistema, ele pode ser possível ou impossível. E se for possível, pode ser determinado ou indeterminado. Eu vou escrever assim só um bocadinho, tá? O que é que nós, quando trabalhamos com um sistema, nós trabalhamos com a matriz ampliada de um sistema. E o que é que nós analisamos? Nós vamos trabalhar com a matriz A, B. E transformamos, tal como estava agora a dizer o António, transformamos esta matriz A, esta matriz numa matriz em escada. Então, quando esta matriz ampliada já está em escada, nós podemos calcular duas características, que é a característica da matriz A e a característica da matriz ampliada. Isto é, podemos olhar para a matriz e tapar a última coluna e depois olhar para a matriz incluindo a última coluna, que é a coluna B. Quando o sistema é possível, as características da matriz A e da matriz ampliada são iguais. Está bem? Consegue-se perceber? Quando o sistema é impossível, a característica da matriz A é diferente da característica da matriz ampliada.
E vocês sabem isto muito bem, porque quando temos, por exemplo, eu vou escrever aqui, deste lado, se transformarmos um sistema, a matriz ampliada de um sistema, e aconteceu ter aqui 0 e aqui um número não nulo, a característica desta matriz A, que é até ali ao risquinho, é diferente, porque esta tem aqui um 0, isto está aqui tudo zeros, não é? A característica desta matriz A aqui tem menos uma linha, portanto é um valor abaixo do que se for da matriz ampliada toda. E esta, não é? E, portanto, o que acontece é que esta última equação era 0x igual a um número não nulo e é impossível. Está bem? Portanto, a característica da matriz A tem que ser igual à característica da matriz ampliada, para o sistema ser possível. Estão a ver agora? Certo? Se o sistema for possível. E se for possível indeterminado? É isso que vamos continuar. Então, o que acontece? É que, para ele, vamos ver, se ele for determinado, eu tenho que ter tantas linhas, quantas linhas não nulas, quantas as incógnitas. Se a matriz A for de ordem M por N, o número de incógnitas é o número de colunas. O número de variáveis do nosso sistema é o número de colunas. Então, se a característica, que é o número de linhas não nulas, for igual ao número de colunas, o sistema é possível e determinado. Certo? Portanto, o sistema, a característica de A é igual a N. Ele é indeterminado quando o número de linhas não nulas é menor do que o número de variáveis, que é o número de colunas, que é o número N. Ok? Portanto, calcular a característica da matriz ampliada permite, e ao mesmo tempo da matriz simples, permite-nos logo classificar um sistema. Tá bom? Isto que acabei de dizer aqui, portanto, está aqui no slide a seguir, de uma maneira mais, pronto, agora assim mais aqui direitinho. Que é, portanto, para um sistema, se tivermos um sistema AX igual a B, o sistema pode ser possível se as características forem iguais. É possível e determinado se as características, além de serem iguais, forem iguais ao número n, em que n é o número de colunas ou número de incógnitas. Tá bom? Aqui, o número de incógnitas. O sistema é possível e indeterminado. É possível, as características da matriz simples e ampliada são iguais, mas é menor que o número de incógnitas, que é o número de colunas da matriz A. Tá bom? Pronto. Um sistema, só uma observação que já sabem, um sistema homogéneo, que é um sistema em que os termos independentes são iguais a zero, é sempre possível. Tá bem? Só é determinado se a característica for igual a n. Tá bom? Então. Então, vamos ver aqui um exemplo. Portanto, tem aqui dois exercícios, depois se quiserem fazer, vamos aqui ver um exemplo. Temos aqui, usar o método de eliminação de Gauss para determinar os valores dos parâmetros alfa e beta para os quais o sistema não tem solução, tem uma solução única ou tem uma infinidade de soluções. Portanto, o alfa está aqui e o beta está aqui. Como vocês já sabem muito bem, construímos a matriz ampliada do sistema, portanto, 1, 1, 3, está para ali, e na última linha aparece os parâmetros alfa e beta. O que é que nós fazemos? Vamos transformar a matriz, e agora dizemos, em escada. Introduzir zeros usando o método de eliminação de Gauss. Eu não vou detalhar aqui as operações, já sabem. Portanto, esta matriz ainda não está em escada, porque o número de zeros
antes do 1 e antes do 4 é igual, não aumentou, ainda pode aumentar. Esta última matriz final já está em escada. Tá bom? Pronto. Então, agora podemos discutir o sistema usando as características. O que é que pode acontecer? Pode acontecer o alfa ser igual a 1, e isto aqui é 0, e ao mesmo tempo o beta ser igual a menos 2, e isto aqui é 0. E nesse caso as características são iguais e são iguais a 2, certo? Então eu vou passar para o lado de cá, por outro exemplo, para outro slide. Portanto, se o alfa for igual a 1 e o beta for igual a menos 2, o que estávamos a dizer é que introduzíamos aqui uns zeros. O número de linhas não nulas da matriz A, portanto, escondemos esta coluna. O número de linhas não nulas é 2, a característica de A é 2, e agora que são duas linhas não nulas, e da matriz ampliada também é 2, que são duas linhas não nulas. Portanto, as características são iguais, certo? A matriz A é uma matriz 3 por 3. Portanto, o N é igual a 3. Portanto, como a característica é menor do que 3, que o número de incógnitas, o N, então o sistema vai ser possível indeterminado. Nós já sabíamos, não é? Portanto, nós aqui vemos duas equações e 3 incógnitas. Tá bom? Portanto, a característica vai nos ajudar, agora no que nós também já sabíamos um bocadito, só de olhar. Outra situação ainda, portanto, se o alfa for 1, mas o beta não for menos 2, então o que acontece? A matriz A está aqui, esta é a matriz A, e esta matriz, se ocultarmos esta última coluna, tem característica 2. Ok? Se olharmos para a matriz toda, esta é a matriz ampliada. Então, como o beta não é menos 2, este número aqui não se anula e a característica é 3. Então, como as características são diferentes, para alfa igual a 1 e beta igual a menos 2, o sistema é impossível. Ok? Já sabemos que sai daqui 0 igual ao número que é diferente de 2. É diferente de 0. Tá bom? Se o alfa não for 1, se o alfa não for 1, portanto aqui nós tínhamos, era alfa menos 1, não é? Se o alfa não for 1, o elemento que está na posição 3, 3 não se anula, portanto é diferente de 0, e então a característica da matriz A é 3. Mesmo que o beta seja menos 2, porque a última linha, se o beta for menos 2, a última linha fica 0, 0, alfa menos 1 e 0. E esta linha, pensando que o alfa não é 1, nunca se anula. Não é? Portanto, a característica da matriz ampliada é também 3, porque tem 3 linhas não nulas. Ok? Portanto, a característica ajuda a, que se chama, discutir o sistema. Tá bom? Alguma dúvida? Pronto, não vamos determinar a solução do sistema, que vem aqui no slide a seguir. Vamos passar então para o cálculo da inversa de uma matriz. Então, recordando, uma matriz, só as matrizes quadradas é que têm inversa. E a inversa, se existir, é única. Tá? Como é que se calcula a inversa de uma matriz? Nós já vimos que pode ser um processo muito trabalhoso se formos usar a definição, que era determinar a matriz X multiplicada à esquerda e à direita, pela matriz A, origina a matriz identidade. Se a X for, colocarmos todos incógnitas, A, B, C, D, por aí fora, portanto, é impossível resolver esse sistema. E então nós vamos aprender a determinar a inversa usando o que se chama um método de Gauss-Jordan. E em que é que consiste este método? Ora bem, antes de vermos como é que consiste este método, vou chamar a atenção de uma coisa, que é o seguinte.
Se nós tivermos um sistema AX igual a B, este sistema é possível e determinado se e só se existir a inversa da matriz A. Bem? Se tivermos um sistema AX igual a B e se esta matriz A, a matriz dos coeficientes, estiver inversa, então este sistema tem solução única, tem solução e é única. Como é que se pode ver isso? Imaginemos que então temos o sistema e que existe a matriz inversa de A. Se existir a matriz inversa de A, podemos multiplicar AX igual a B, aqui à esquerda, por A menos 1, porque existe, tem sentido. Tá bom? Então, se multiplicarmos, e depois associarmos A menos 1 com A, fica a identidade pela definição de matriz inversa e a matriz identidade vezes x. A matriz identidade é aquela que tem uns na diagonal e zeros fora, deixa inalteradas x. E x é as nossas incógnitas. Portanto, x vai ser igual a A menos 1 vezes B, que é a solução. Olha, esta é a matriz inversa de A, esta é a coluna dos termos independentes e isto vai dar uma coluna que é o x. Tá bom? Portanto, se soubermos que a matriz dos coeficientes é invertível, conseguimos determinar a solução do sistema. Basta determinar a inversa da matriz A e multiplicar a coluna dos termos independentes B à sua esquerda por A menos 1. Tá bom? Pronto. Isto serve para quê? Quando nós queremos determinar a inversa de uma matriz, nós queremos determinar a matriz que multiplicada por A origina a matriz identidade. Certo? Podemos olhar para esta expressão como se fosse um conjunto de vários sistemas. Isto é, vamos olhar para a matriz X fracionada por colunas. Isto é, eu vou escrever aqui. Portanto, temos a matriz A vezes X igual à matriz identidade. Portanto, temos a matriz A, temos a matriz X, que será a matriz inversa, e temos a matriz identidade. E a matriz identidade, temos aqui uns na diagonal e zeros fora. Vamos olhar, o que eu estou a dizer é olhar para a matriz X como se fosse fracionada por colunas. Portanto, vamos chamar a esta primeira coluna X1. À segunda coluna X2. E à última coluna Xn. Está bem? Que é o que está aqui. Portanto, isto são colunas X1, X2, Xn. E diz que se faz uma... Olha-se para a matriz X fracionada por colunas. Também podemos olhar para a matriz identidade fracionada por colunas, em que cada uma das colunas tem um 1 numa posição específica e zeros nas outras posições. Quando o número 1 está na primeira posição, chamamos a esta coluna é 1. Quando o 1 está na segunda posição, chamamos é 2. E quando o 1 está na última posição da matriz, chamamos EN. Tá bom? Portanto, estas colunas têm todos os zeros, exceto na posição de acordo com o índice 1, 2, N. Tá? Então, o que é que nós temos aqui? Nós queremos determinar esta matriz X, certo? Então, esta mesma expressão matricial AX igual a I pode ser escrita como, usando o fracionamento, A vezes a matriz fracionada, X igual à matriz identidade. E agora o que é que nós temos? Se tendo assim, vamos olhar aqui outra vez, vou escrever aqui outra vez a matriz X e a matriz identidade. E se olharmos aqui para os fracionamentos,
Portanto, aqui temos uma coluna, temos aqui outra coluna, e temos aqui a última coluna, e temos aqui a coluna é 1, a coluna é 2, e a coluna é N. Então, o que é que nós fazemos quando multiplicamos a matriz A pela matriz X? O que nós fazemos é percorremos a primeira linha vezes esta coluna, certo? E com isso obtemos o primeiro elemento da primeira posição, da matriz final, certo? Quando percorremos a segunda linha vezes a mesma primeira coluna, obtemos o elemento da matriz, o produto que está na primeira coluna. Quando percorremos a terceira linha da matriz A vezes a primeira coluna, nós, no fundo, fazendo A vezes X só com a primeira coluna, estamos a obter só a primeira coluna desta matriz produto, certo? Portanto, se percorremos a matriz por linhas, só multiplicando pela primeira coluna, o que obtemos são os elementos da primeira coluna da matriz resultante. E nós queremos que essa primeira coluna da matriz resultante seja igual à primeira coluna da matriz identidade. Porque se as matrizes são iguais, tem que acontecer. Certo? Portanto, o que estamos a fazer é multiplicar a matriz A pela primeira coluna. E isto origina uma coluna. Certo? Se fizermos a matriz A por linhas, primeira linha vezes a segunda coluna, segunda linha vezes a segunda coluna, terceira linha vezes a segunda coluna, vamos obter a segunda coluna da matriz produto. Tá bem? Esta matriz que está aqui é o produto de A por X fracionada, em que cada uma das colunas resulta de quê? De multiplicar todas as linhas da matriz A, se for para a última coluna, só pela última coluna. Tá bom? Esta última coluna da matriz A vezes X, a última coluna, vem de onde? Vem de se percorrer a primeira linha da matriz A vezes a última coluna da matriz X, a segunda linha da matriz A vezes a última coluna da matriz X, a última linha da matriz A vezes a última coluna da matriz X, dá esta última coluna. Ok? Então, o que é que obtemos? Temos a matriz fracionada por colunas, que queremos que seja igual à matriz fracionada, identidade também por colunas. Estas duas matrizes são iguais se quê? Se o AX1 for igual ao E1, que é a primeira coluna igual à primeira coluna, a segunda coluna da matriz produto igual à segunda coluna, a terceira coluna da matriz coluna, ou a última, igual à última. Então, se olharmos para aqui, as matrizes x1, x2, xn eram estas. As da matriz inversa de A. Então, o que nós temos aqui é um sistema em que as incógnitas são as várias colunas da matriz inversa. E a matriz dos coeficientes, a matriz para resolver cada um destes sistemas é sempre a mesma, é a matriz A. E os termos independentes vão mudando e são sucessivamente as várias colunas da matriz identidade. Tá bom? No fundo, o que nós temos é este sistema assim. Resolver o sistema AX igual a I é resolver N sistemas em que é a matriz A vezes a primeira coluna da matriz X igual à primeira coluna da matriz identidade. Dá a primeira coluna da matriz X. A matriz A
Para obtermos a segunda coluna da matriz inversa de A, resolvemos o sistema A vezes a segunda coluna da matriz inversa de A igual à segunda coluna da matriz identidade. E por aqui fora. Portanto, para obtermos a última coluna da matriz inversa de A, temos que resolver o sistema A vezes essa coluna que nós não conhecemos, igual à última coluna da matriz identidade. Certo? Portanto, estes sistemas que estão aqui, o vetor das colunas, o vetor das incógnitas são as várias colunas da matriz inversa de A. E o que nós estamos a resolver é um sistema com várias incógnitas, que são várias colunas, mas a matriz dos coeficientes é sempre a mesma. E a matriz e os termos independentes são as sucessivas colunas da matriz identidade. Tá bom? Então, a pergunta é, é possível resolver estes sistemas? Sim, se a matriz for invertível, estes sistemas são sempre possíveis e determinados, se a matriz A for invertível. Portanto, todos estes sistemas têm solução. Tá bom? E determinar as soluções destes sistemas é determinar a matriz inversa. Então, o que é que nós podemos fazer? Podemos escrever esta notação matricial para este, ou a matriz empleada para o primeiro sistema. É A, e depois 1, 0, 0. Esta é a matriz ampliada do primeiro sistema, certo? Para o segundo sistema, que permite determinar a segunda coluna da inversa de A, a matriz ampliada é A, e depois 0, 1, e depois tudo zeros. Ok? Para o último sistema, a matriz ampliada é A, e depois a última coluna é zeros e 1. Então, temos aqui N matrizes ampliadas, em que o que muda só é a coluna dos termos independentes. Ok? O que é que nós fazemos? Nós transformamos esta matriz A numa matriz com zeros abaixo da diagonal, numa matriz de escada. Neste caso é uma matriz mesmo triangular. E esta, outra matriz, também. Então o que nós vamos resolver, e a última também, o que nós vamos fazer são N operações que são sempre as mesmas, não é? Estamos a introduzir zeros na matriz A, aqui também na matriz A e também na matriz A. E o que vai alterando são os resultados aqui nos termos independentes. Certo? Então, nós vamos construir uma matriz muito grande que tem a matriz A à esquerda e depois, em vez de pormos só uma coluna, pomos as várias colunas dos termos independentes, é 1, é 2 e é N. Porque ao trabalharmos, reparem numa coisa, ao trabalharmos nesta matriz aqui e introduzir zeros abaixo da diagonal, estamos a fazer as contas até ao fundo, alterar a primeira coluna, estamos a alterar a segunda coluna, que era o que acontecia quando resolvíamos o segundo sistema, e estamos a alterar a última coluna. Então, esta matriz é uma matriz retangular. Aqui temos, é uma matriz quadrada n por n, e esta aqui também é n por n. Não é? Portanto, esta matriz tem, portanto, n linhas, mas tem n mais n colunas, certo? Isto é só uma maneira económica de fazer as contas, de determinar, porque resolver, ainda não acabamos, não é? Porque constatamos que transformar esta primeira matriz A com a coluna dos termos dependentes é 1, a matriz A com a segunda coluna dos termos independentes é 2, a última matriz A com a última coluna dos termos independentes é N, as operações que fazemos para transformar numa matriz triangular são as mesmas, então podemos resolver, considerar esta matriz ampliada grande e fazer as operações todas em simultâneo.
Só que o que acontece é que se introduzirmos zeros aqui, depois o que nós fazemos é tirar os sistemas e resolver por ordem inversa. Esse chama-se método de Gauss. Vamos dar então agora um passo maior, que é aplicar o que se chama o método de Gauss-Jordan. Em vez de introduzirmos só zeros em baixo, abaixo da diagonal, vamos também reduzir a zeros os elementos acima da diagonal. Tá bem? Então, o que é que ficamos? Ficamos na diagonal é que ficam elementos não nulos. E estes aqui, da parte que aumentamos, vêm por acréscimo. Então, depois podemos tirar logo a solução do sistema. Não é? Portanto, assim, se nós formos transformar num sistema, portanto, a matriz A com esta coluna dava a primeira coluna, a matriz A, esta matriz agora já diagonal, a segunda coluna dá a segunda coluna alterada dá a segunda coluna da matriz inversa e por aí fora. Então, o que acontece é que, portanto, estes elementos já deixaram de ser S, não é? Estes elementos já foram transformados, porque eles foram transformados ao mesmo tempo, faziam aqui as operações por linhas, quer introduzindo zeros abaixo, quer introduzindo zeros acima. Então, o que se verifica é que o que temos aqui não é mais do que a matriz inversa de A. Então, conclusão. Se tivermos uma matriz A e escrevermos aqui a matriz à frente, as colunas da matriz identidade, usarmos passos de eliminação de Gauss, Gauss-Jordan, e transformarmos esta matriz que está à esquerda numa matriz diagonal, e mais ainda, se a transformarmos na matriz identidade, o que aparece, as últimas colunas que aparecem desta matriz grande, formam a matriz inversa de A. Tá bom? Portanto, o que acabei aqui um bocadinho de explicar é o seguinte. Construímos a matriz A com a matriz identidade à frente e vamos resolver simultaneamente os N sistemas de maneira a transformarmos esta primeira parte na matriz identidade e o que aparece aqui é a solução do sistema, que mais não é do que a inversa de A, porque é a solução dos vários sistemas, em que cada uma das colunas era a coluna inversa da matriz A. Tá bom? Então, vamos lá ver um exemplo concreto. Temos esta matriz A. Queremos calcular a sua inversa. Tá bom? Esta matriz, primeira coisa, é quadrada, portanto, pode ter inversa. Então, vamos construir esta matriz A e 4. O que é que nós temos? Temos aqui a matriz A e temos aqui a matriz identidade de ordem 4. Tá bom? Normalmente põe-se assim um risquinho, um tracejadinho a separar as duas matrizes. Tá? O processo de Gauss-Jordan não é mais do que o processo de Gauss para introduzir zero, método de eliminação de Gauss abaixo da diagonal e depois também introduzir zeros acima. E tal como no método de Gauss, convém fazer as coisas de uma forma ordenada. Então, primeiro vamos introduzir zeros abaixo da posição 1. Tá? Porque ali já, na posição 1 já não temos um elemento nulo. Portanto, a primeira linha mantém-se, a segunda também mantém-se, porque já tem aqui um zero. E agora, para reduzir a zero este menos 1, só temos que somar a primeira linha com a terceira, certo? Portanto, a terceira linha passa a ser nova, que é a soma da terceira com a primeira. Portanto, fica 1 com menos 1 dá 0, 0 com 0 dá 0, 1 com menos 1 dá 0, 0 com menos 1 dá 1, e agora temos que continuar. Está bem? Portanto, vamos somar a primeira linha com a terceira.
Portanto, 1 com 0 dá 1, 0 com 0 dá 0, 0 com 1 dá 1 e 0 com 0 dá 0. Ok? Agora vamos introduzir um 0 nesta posição 4, 1. Para isso temos que multiplicar a primeira linha por menos 1 e somar com a quarta. Está bem? Então, vem aqui este 0. Menos 1 vezes 0 com 0 dá 0. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, com 0 dá menos 1. Menos 1 vezes 0 dá 0, com 1 dá 1. Menos 1 vezes 1 com 0 dá menos 1. Menos 1 vezes 0 dá 0, com 0 dá 0. Menos 1 vezes 0 com 0 dá 0. E depois menos 1 vezes 0 com 1 dá 1. Estão a ver de onde é que vem esta linha toda? Tá bom? E olhando agora para a matriz antes deste tracejado, esta matriz ainda não tem todos os zeros abaixo da diagonal. A matriz ainda não está em escada, não é? Porque para a matriz estar em escada, o que é que acontece? Aqui temos 3 zeros, aqui temos 2. O número de zeros tem que ir aumentando. Portanto, o que nós temos que fazer agora é trocar a terceira linha com a quarta. Tá bom? Para ficar zeros abaixo da diagonal principal. E não nos podemos trocar, não esquecendo que a linha é esta linha comprida com 8 elementos. Tá bom? Então, trocando as linhas, obtemos esta matriz. Ora bem, o objetivo é determinar a inversa da matriz A. Portanto, o que nós fazemos é construirmos uma matriz grande em que colocamos a matriz A e a matriz identidade à sua direita. Vamos usar passos de eliminação de Gauss, reduzindo a zero os elementos abaixo da diagonal e acima, e depois colocando a diagonal com uns, de maneira que na parte esquerda a matriz identidade, e assim temos a certeza que a matriz que vai aparecer na parte direita é a matriz inversa de A. Tá bom? Para aqui ser a matriz identidade, então estes elementos aqui podem ser já, se quisermos, passados a 1. Pode ser no fim, mas podemos já passar a 1. Portanto, multiplicamos esta segunda linha por menos 1, a terceira, desculpa, e multiplicamos a quarta também por menos 1. Então, já estamos aqui num muito bom caminho. Abaixo da diagonal já temos todos zeros. E na diagonal já temos uns. Então, podemos começar agora a fazer o processo de redução para cima, digamos assim. Tá bom? Então, como é que vamos fazer? Vamos reduzir a zeros, convém sempre fazer de uma maneira organizada. Então, introduzir zeros primeiro na coluna mais próxima da divisão. Tá bom? Então, neste caso é a quarta coluna, e para isso vamos usar a quarta linha. Então, como é que vamos fazer? Reparem numa coisa, isto é como se fosse pensar para cima, em vez de ser pensar para baixo, quando fizemos no método de Gauss. Vamos ver. A quarta linha mantém-se. Quero reduzir a zero este menos 1. Então, posso usar a quarta linha e somar com a terceira para introduzir um zero. Ok? Portanto, a quarta linha mantém-se e substituímos a terceira. Soma com a terceira com a quarta. Portanto, fica 0, 0, 0 com 1 dá 1, 1 com menos 1 dá 0. Vamos a obter esta linha. Menos 1 com 1 dá 0. 0 com 0 dá 0. Menos 1 com 0 dá menos 1. E 0 com menos 1 dá menos 1. Ok? Pronto. Então, agora temos que fazer o quê? Introduzir um 0 nesta coluna mais próxima deste tracejado. Portanto, é a quarta coluna usando na mesma a quarta linha.
Ok? Portanto, introduzimos um 0 ali na segunda linha. Para isso, vamos multiplicar a quarta linha por menos 1. Portanto, a segunda linha vai passar a ser a segunda que lá estava, mais a quarta multiplicada por menos 1. Tá bom? Então, como é que surge esta linha aqui, que estou a colocar agora aqui a roxo? Portanto, vamos multiplicar esta última, quarta linha, por menos 1. Esta primeira parte é tudo zeros, portanto, ali ficam os mesmos. Aqui menos 1 com 1 dá 0, que era o que nós queríamos. E agora não esquecer, portanto, isto só acaba mesmo depois de 8 colunas. Portanto, menos 1 vezes menos 1 dá 1, com 0 dá 1, que é este que está aqui. Menos 1 vezes 0 dá 0, com 1 dá 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, com 0 dá 1. E menos 1 vezes 0 dá 0, com 0 dá 0. Ok? Portanto, já temos esta coluna toda de zeros. Para termos acima da diagonal principal tudo zeros, ainda nos falta reduzir a zero este elemento que está aqui na primeira linha. Para isso, podemos usar a terceira linha desta matriz. Se multiplicarmos a terceira linha por menos 1 e somarmos com a primeira, introduzimos aqui um 0. Tá bom? Então, vamos lá. Posso passar? Portanto, fazendo as contas, obtemos isto. Agora já perdemos ali aquele lado. Então, o que é que temos? Já temos uns na diagonal, zeros abaixo da diagonal e zeros acima da diagonal. Então, esta matriz que está aqui é a matriz identidade, neste caso, de ordem 4. Então, a matriz que aparece aqui à direita é a matriz inversa de A. E podemos tirar automaticamente. Tá bom? Há alguma dúvida? Perceberam como é que funciona este esquema? Sim. Um bocadinho difícil, mas agora ao fim devo perceber com concreto. É, isto a primeira vez é um bocadinho estranho, porque nós vamos somar para cima, não é? Pronto, mas a ideia é esta, e portanto a ideia é sempre começar aqui mais junto ao tracejado e ir anulando na última coluna com a última linha, a penúltima linha, coluna com a penúltima linha e por aqui fora. Tá bom? Então quer dizer, imaginemos que num exercício nos pede para achar uma inversa de uma determinada matriz, primeiro tenho que fazer aqueles cálculos das linhas zero para saber se ela tem solução ou não. Porque se não tiver solução, eu digo logo, esta matriz não tem inverso. Eu não sei o que está bem a dizer, mas calcular a característica, não é? Sim, se a característica for diferente da ordem, não tem inversa, claro. Não tem inverso. É. A característica é o número de linhas sem zeros, não todas nulas, não todas nulas, está bem? Portanto, as linhas podem ter zeros, não podem ser todas cheias de zeros, e a matriz tem que estar em escada, tá bom? Portanto, pode ter alguns zeros, não pode ter tudo zeros. Portanto, a característica da matriz IN é 4, não é? Não, pode não ter, sim, tem que ter pelo menos um elemento, um zero, sim. Porque a matriz tem que estar em escada, portanto tem que ter, a não ser que seja uma matriz só com um elemento, então a característica é 1, não é? Porque se for com dois elementos, se eu quiser aqui 2 e 3, esta matriz quadrada de ordem 2, qual é a sua característica? Ou é 1,
se aqui tiver 2 zeros, ou então é 2, se só tiver aqui um zero, está bem? Porque temos que ter os zeros sempre, a matriz tem que ser sempre transformada em escada. Portanto, temos que introduzir zeros abaixo da diagonal, tá bom? Se a matriz for diagonal, e na diagonal não tiver zeros, não é? Se os elementos da diagonal não forem zeros, A1, A2, AN. Se estes ANs forem todos diferentes de zero, a característica desta matriz é N. Tá bem? Se os A's forem todos não nulos. Se algum deles for zero, então é N menos 1. Em particular, o primeiro, este, ou depois o anterior, ou assim, é N menos a quantidade de linhas que tiver todos zeros. Tá bom? Pronto. Nada, João. Então, mas para que é que serve esta matriz? Calcular a inversa desta matriz. Se nós quisermos resolver o sistema A vezes X igual, por exemplo, a 2, 3, 4, 5, eu preciso aqui de 5, não é? Se soubermos qual é a matriz inversa da matriz A, a solução vai ser A menos 1 vezes 2, 3, 4, 5. Porque o que acontece é que multiplicamos ambos os membros desta igualdade à esquerda por A menos 1, se a soubermos. Portanto, aqui fica a matriz identidade, a identidade vezes x é x, e portanto A menos 1 vezes x dá o vetor que é a solução do sistema. Portanto, é uma das aplicações para a inversa de uma matriz. Para que é que serve? Tá bom? Então vamos lá ver um exemplo. Outro exemplo. Suponhamos que temos esta matriz invertível. Determinar A menos 1. E depois usar a inversa de A para resolver este sistema. Primeiro, olhamos para a matriz A. A matriz A está em escada de linhas. É uma matriz de escada? Não. E porquê que não é uma matriz de escada? O primeiro elemento não nulo na segunda linha é este. Tem 2 zeros antes. Na terceira linha, o primeiro elemento não nulo é o 1. Não tem nenhum zero antes. Muito bem. Certo, João Filipe. Portanto, o número de zeros não aumentou. Então, temos que transformar a matriz numa matriz de escada de linhas. Ok? Então, vamos introduzir um zero. Portanto, introduzir a matriz numa escada de linhas, ou neste caso, o que se pretende é calcular a inversa. Portanto, vamos calcular a inversa. Portanto, se fosse prever que era invertível, realmente transformávamos. Eu posso fazer, então, calcular a característica antes de calcular a inversa. Portanto, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Vamos multiplicar por menos 1 a primeira e somar com a terceira, dá 0. Menos 1 dá menos 1. E depois ali menos 1 dá 1. E agora, para vermos bem que ela está em escada de linhas, o que nós fazemos é uma troca de linhas. Podemos trocar as linhas que a característica não se altera. A menos 1, 1, 0, 0, 1. Tá bom? Portanto, como a característica da matriz A é igual a 3, a matriz é invertível. Existe inversa. Está bem? É assim. Efetivamente, nós olhamos para esta matriz final, que não é a matriz A. Esta é a matriz de escada de linhas. Está bem? É a matriz equivalente. Tá bem? Só que as características são iguais. Está bem? A característica da matriz em escada de linhas é a mesma característica da matriz A. Tá bem? Bom, e portanto o sistema é possível e determinado. Tá bem?
sistema, portanto a característica é 3 porque temos 3 linhas não negras. Que sistema? Este sistema aqui, A vezes X igual a 1, 0, 1. Tá bom? Portanto, é possível e determinado. Eu não sei, sim, porque a característica é igual. Eu não sei bem se ele já é possível e determinado. Eu sei que, se for possível, é determinado. Tá bem? Se for possível, porque ainda não sabemos a característica da matriz ampliada. Se for igual a de A, é que é possível determinado. Tá bem? Se for possível, é determinado. Ok? Pronto. Mas a primeira pergunta é: para calcular a inversa da matriz. Tá bom? Então, calcular a inversa, portanto, temos aqui a matriz A e temos aqui a matriz identidade de ordem 3. Ok? Pronto. Vamos transformar a matriz em escada de linhas. Não esquecer que estas linhas são compridas, têm 6 elementos. Portanto, vamos introduzir aqui um 0. Vamos multiplicar a primeira linha por menos 1 e somar com a terceira. Portanto, obtemos isto. Tá bom? Esta matriz que está aqui não está à escada de linhas. Temos que trocar a segunda linha com a terceira. Porque na segunda linha, como vimos há bocado, temos 2 zeros e aqui o número de zeros diminui. Está bem? Portanto, para esta matriz que está à escada de linhas, temos que trocar as linhas. Ok? Até porque nós queremos que nesta parte, antes do tracejado, apareça a matriz identidade. Então, não posso ter aqui um 0, tenho que ter aqui um 1. Então, temos que trocar. Ok? Portanto, no passo seguinte, trocamos a linha 2 com a linha 3. Pronto. E agora olhamos, já temos zeros abaixo da diagonal. Então, temos que começar a reduzir a 0 os elementos que estão acima da diagonal e começamos pela coluna mais junto do tracejado. Tá? Pronto. Então, o que é que vamos fazer? Podemos, isto aqui foi feito em 2 passos, multiplicar esta linha toda por menos 1. Nós podemos passar daqui para aqui. Não é? Portanto, a última linha mantém-se, que é esta, e vamos multiplicar a segunda linha, desculpem, a terceira linha por menos 1 e somar com a segunda. Está bem? Pronto. Aqui, desculpem lá, isto aqui foi para passar este menos 1 a 1, para pôr já na diagonal 1. Portanto, agora aqui é só somar as duas linhas, a terceira com a segunda. Portanto, aparece aqui um 0, a terceira com a segunda aparece aqui um 1, e aparece aqui a terceira com a segunda um 0. Desculpem, um 1 com 0 dá 1, e um 0 com menos 1 dá menos 1. Depois, para introduzir um 0 na primeira linha, usando a terceira linha, temos que multiplicar por menos 1, a terceira linha. Está bem? Portanto, estes zeros, se fizermos assim desta forma ordenada, estes zeros que introduzimos abaixo da diagonal não se alteram. Está bem? Pronto, estamos a usar esta linha mantém-se. Portanto, estamos a multiplicar por menos 1 e somar à primeira. Portanto, fica 0, fica 1, menos 1 fica 0, que era o que nós queríamos, 0 fica 1, menos 1 vezes 1 dá menos 1, e menos 1 vezes 0 com 0 dá 0. Tá? Portanto, já temos aqui junto ao tracejado 0, agora temos que introduzir aqui este menos 1. Para isso, vamos usar a segunda linha, porque está na segunda coluna. Tá bom? Portanto, é multiplicar a segunda por menos 1 e somar. Pronto. Como já temos aqui a matriz identidade, ordem 3,
Isto assim vê-se um bocadito mal. Então, esta matriz que aparece aqui é A menos 1. Tá bom? É esta matriz aqui. É a inversa de A. Tá? Pronto, este exercício continuava e dizia, portanto, nós calculamos a inversa de A para resolver agora o sistema AX igual a 1, 0, 1. Se nós calcularmos a inversa de A, portanto, multiplicando por A menos 1 à esquerda, obtemos que a solução é A menos 1 vezes os termos independentes. Portanto, é só substituir aqui, esta é a matriz A menos 1, e se fizermos as contas, obtemos a solução do sistema. Tá bom? Portanto, é uma alternativa para resolver um sistema. Tá? Mais ou menos. O que é que nós vimos hoje? Vimos o que é uma matriz. Eu até vou escrever aqui assim. Portanto, o que é que nós vemos hoje? A definição de matriz escada. E depois, qualquer matriz pode ser transformada numa matriz escada. Certo? Eu já vou... sobre uma matriz escada, nós podemos dizer qual é a característica de uma matriz. Tá bom? É um número que é sempre ou igual à ordem, portanto, ao valor maior da ordem. Se a matriz não for quadrada, por exemplo, se a matriz for 4 por 5, a característica no máximo é 4. Tá bem? Porque é número de linhas, no máximo número de linhas não nulas. Depois também vimos calcular a inversa. Calcular a inversa de uma matriz usando o método de Gauss-Jordan. Sim, portanto, o cálculo da inversa, portanto, o que estava-me aqui a dizer, portanto, o cálculo da inversa serve para resolver sistemas, portanto, é isso. Portanto, se eu tiver um sistema AX igual a B, se já tiver calculado a inversa, posso multiplicar por A menos 1 ambos os membros desta igualdade, portanto, isto fica a identidade vezes X é igual a menos 1 vezes B, e, portanto, as incógnitas, o vetor das incógnitas é igual à multiplicação da matriz inversa de A pela matriz B. Era isto, não era, João? Tá bom? Pronto, vamos então pegar na folha prática. Tem lá alguns exercícios para calcular a inversa. Tá bom? Então, da folha 2, eu proponho fazermos o seguinte: os exercícios 18, a linha A, a linha C e a linha E. Depois, o exercício 19, a linha A, a linha C e a linha D. Se não fizermos todos hoje, depois podem fazer, tá bem? Professora, podia ter do início, faz favor? Estou a escrever aqui nos comentários. Ok. Estou aqui. O 18 ACE e o 19 ACD. E depois, se ainda tivermos tempo, também ainda, da folha 2, o exercício 20, a linha A e B. Tá bom? Pronto, então eu vou só mostrar aqui um bocadinho a folha. Aqui.
Mas depois, se calhar, vamos para o quadro branco. Acho que se vê melhor. Então, pronto. E o que acontece é assim. Nós temos o teste no dia 16, não é? Portanto, ainda temos aulas para a semana. Quer na terça, quer na sexta. Portanto, eu não vou começar matéria nenhuma, não é? Portanto, para a semana só fazemos prática. Tá bom? Portanto, vamos fazer prática na aula presencial na terça e depois na sexta também. Pode ser que, entretanto, tenha já corrigido os mini-testes e depois eu tenciono disponibilizar uma versão do mini-teste e a solução. E, portanto, se calhar na sexta podemos tirar algumas dúvidas. Tá bom? Depois o teste é na segunda 16, é para a outra semana. Tá? Portanto, a matéria até aqui são estes 2 primeiros capítulos. Tá bem? E o teste é obrigatório para toda a gente. Tá? Pronto. Vamos lá? Vamos fazer aqui os exercícios, o A. Portanto, eu estava a pensar o A, o C e o E. Ok? Pronto, vou pôr aqui um quadro em branco, está bem? Acho que vocês têm um enunciado aí ao lado. E tá? Ora bem, então vamos lá começar com os 8. Linha A. A ficha está portanto, em folhas práticas, logo no conteúdo. É a mesma ficha dos sistemas. As aulas TP, sim, sim. Portanto, 18 a linha A. Portanto, a matriz A. A matriz A é esta matriz. 1, menos 1, 2, 3. Tá bom? Pronto. E o que pede é mesmo assim, calcule, caso exista, a inversa de cada uma das matrizes apresentadas. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que construir a tal matriz. A menos 3, obrigada. Obrigada. Senão já íamos resolver outro exercício. Pronto. Portanto, temos que construir uma matriz em que pomos a matriz A e depois pomos a matriz identidade à frente da mesma ordem. Portanto, primeiro já observamos que esta matriz era quadrada, portanto, só há inversas de matrizes quadradas. E agora, então, vamos usar o método de Gauss-Jordan, que é o método de Gauss, vou dizer, para baixo e para cima. Tá? Pronto. Primeiro, introduzimos zeros abaixo da diagonal, que isso já estamos uns peritos. Portanto, vamos reduzir a zero este 1. A primeira linha mantém-se. E agora multiplicamos a primeira linha por menos 2. Certo? E somamos com a segunda. Portanto, isto aqui vai ficar 0. Menos 2 vezes menos 1 dá 2, portanto, fica menos 1, menos 2 e 1. Ok? Pronto. Não esquecer que nós queremos
que a matriz que está do lado esquerdo deste risco seja a matriz identidade. Ou transformamos já este 1, menos 1 em 1, ou pode ser no fim, mas podemos fazer já. Portanto, podemos usar a operação elementar, que é multiplicar a última linha, neste caso a segunda, por menos 1. Portanto, a primeira linha mantém-se. Aqui a matriz não é muito grande, mas às vezes quando é um bocadinho comprida, nós esquecemos da parte final. Bem, portanto, fica 0, 1, 2 e menos 1. Então, agora já temos abaixo da diagonal todos zeros, vamos começar a anular para cima, que é só anular este aqui, certo? Portanto, a segunda linha mantém-se, 0, 1, 2 e menos 1. E agora é só somar a segunda com a primeira, certo? Portanto, a linha 1 vai passar a ser a linha 1 mais a linha 2. Portanto, fica 1, 0, 2 com 1, 3 e menos 1. Tá bom? Pronto, aqui já temos a matriz identidade. Portanto, se quisermos, já podemos escrever que a matriz inversa da matriz A dada inicialmente é 3, menos 1, 2 e menos 1. Tá bom? Então, uma pergunta semi-difícil. Como é que podemos ver se esta matriz está bem calculada? Semi, porque não é muito difícil. Como é que podemos ver se esta matriz inversa de A está bem calculada? Se não nos enganarmos aqui nas contas. O que é que nós sabemos da matriz inversa de A, por definição? Fazemos o produto de A pela Ora bem, tá bom, então afinal, tá? Muito bem, obrigada, Roberta. Portanto, vamos multiplicar. Portanto, se quisermos fazer uma verificação, multiplicamos a matriz A pela matriz A menos 1, obtida. Portanto, 1 menos 1, 2 menos 3. Multiplicamos pela matriz que acabamos de calcular. E tem que dar a identidade. Certo? E dá? Portanto, dá 3, menos 3. Aquilo é um 3. Aquilo é outro assim. Dá 3 menos 2 dá 1. Depois, a primeira linha, a segunda coluna, dá 1 vezes menos 1, dá menos 1 mais 1, dá 0. Aqui dá 2 vezes 3, 6, menos 6 dá 0. E aqui dá menos 2 mais 3 dá 1. Ótimo. Claro que também tinha que funcionar ao contrário. A inversa a multiplicar pela A. A menos 1 multiplicar pela A. Mas do mesmo modo se verifica isso. Tá bom? Vamos avançar para a linha C. Portanto, a matriz C é... Os uns vou fazer só uns pauzinhos, que acho que fica menos confuso. E agora temos que... No 2, 2 é 1. Ai, diga-me. Ainda bem. Aqui, Tá bom, obrigada, ainda bem que viu isso. Vou tentar, mesmo agora no princípio. Ótimo, muito obrigada. Pronto, e temos que continuar, não é? Porque temos que escrever agora aqui a matriz
identidade à frente, neste caso de ordem 3. Professor, não é necessário ver as características para ver se é possível ler. Nós já vamos acabar por ver. Ao transformarmos esta primeira parte, introduzirmos 0, já vamos acabar por ver. Tá bom? É as mesmas operações. Portanto, depois ou deixamos o processo a meio. Né? Pronto. Então, vamos lá. Acho sempre simpático identificar a diagonal. Portanto, introduzir zeros na primeira coluna. Portanto, a primeira linha vai se manter. A primeira linha que tem estes elementos todos. E agora é somar a primeira com a segunda. Portanto, dá 0, 1, menos 2, 1, 1, 0. Vão vendo que realmente está... Não nos enganamos nas contas. E depois a mesma coisa para a terceira, não é? Para anular o outro elemento. Portanto, isto vai dar aqui 0. A primeira com a terceira dá 0. Dá 1. 1 com 0 dá 1. 0 com 0 dá 0. E 0 com 1 dá 1. Ok? Pronto, olha que bom. Abaixo da diagonal já está tudo zeros. Então, continuamos. E agora, então, este elemento aqui já está 1. Então, vamos usar a última linha, neste caso a terceira, para introduzir zeros na terceira coluna. Tá bom? Então, neste caso, a primeira linha que escrevemos é a última. 0, 0, 1. Vou tentar ainda por aqui. 1, 0, 1. Aqui um risquinho. Tá? Então, vamos anular este menos 2. Portanto, vamos multiplicar a terceira linha por 2. Tá bom? Então, fica 0. 2 vezes 0 dá 0, com 1 dá 1. Dá 0, que era o que nós queríamos. 2 vezes 1 dá 2, com 1 dá 3. 1. Estamos a multiplicar a terceira linha por 2. E fica 2. Tá bom? E agora, vamos anular este menos 1. Portanto, é só somar a primeira com a terceira. Então, fica 1, 0, 0, 2, 0 e 1. O que é que temos? Abaixo da diagonal temos 0, acima da diagonal temos zeros, na diagonal temos 1s. Já podemos concluir que esta matriz aqui é a inversa, neste caso a matriz chamava-se C. Tá bom? Alguma questão? Tá? Avançamos para a linha E. Portanto, a linha E, a matriz é na mesma de ordem 3.
E agora a matriz identidade da mesma ordem. Tá? Vamos lá. Portanto, temos aqui este 3. É sempre bom olhar para a posição 1 e ver que já está um elemento não nulo. Portanto, vamos para anular o 3. Vamos multiplicar. A primeira linha vai se manter. Vamos multiplicar a primeira linha por menos 3 e somar com a segunda. Portanto, dá 0, dá menos 3. Menos 3 vezes menos 1 dá 3, com menos 4 dá menos 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3, dá 1 e dá 0. Certo? E agora vamos multiplicar a primeira por menos 1 e somar com a terceira para anular este 1. Estão a fazer ao mesmo tempo? Portanto, dá 0. Estamos a multiplicar a primeira por menos 1. Tá? Obrigado. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, com menos 2 dá menos 3. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, com menos 2 dá menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. E depois dá 0 e dá 1. Tá? E agora, temos duas hipóteses. Ou transformamos este menos 3 em 1, isto é, multiplicamos a linha toda por menos 1/3, ou, porque até é simpático, basta multiplicar por menos 1 e somar com a terceira, introduzimos aqui logo um 0. E depois logo pensamos no que é que vai acontecer. Por 1. Então, vamos copiar a primeira e a segunda linha. E agora somar. Portanto, a L3 é só menos L2 mais L3. Portanto, fica 0, 0, 0, 2, menos 1 e 1. E agora, se nós olharmos para esta matriz, que era a matriz A transformada em escada, qual é a característica da matriz A? Portanto, esta matriz aqui, qual é a característica? 2. É 2. Então, o que é que nós podemos já dizer da matriz A? Ela não se chamava A, chamava-se E. O que é que nós podemos dizer desta matriz? Mas vou-lhe chamar agora A. Portanto, esta seria a matriz A inicial. O que é que podemos dizer? Que a matriz A, a característica é diferente de 3, que era a ordem da matriz. Portanto, A não é invertível. Não ser invertível quer dizer não ter inversa, tá bom? Pronto. Ok? Professor, esse 3 vem de onde? Qual 3? O 3 é das linhas? É o número da ordem da matriz. 3 linhas, 3 colunas. Ok. Okay? É a ordem da matriz. Uma matriz, para ser invertível, a característica tem que ser igual à ordem. Para ter inversa. Está bem?
Eu só pus, portanto, a característica C2 não diz que ela não é invertível. Só que como não é 3, é por isso que não é invertível. Tá bem? Podia ser 1. E como 1 não era 3, é que não é invertível, está bem? Como a característica é diferente da ordem, é por isso que ela não é invertível. Tá bom? Alguma dúvida? Ora bem, eu ainda vou aproveitar aqui um bocadinho deste, vou escrever se calhar a preto, deste espacinho aqui. Obrigada, Kátia, para fazermos o exercício 19A, porque dá jeito aqui o que está aqui escrito. E o 19A tem um sistema, e o sistema é este. X menos y igual a menos 1 e 2x menos 3y igual a menos 5. E diz assim, utilize o exercício anterior para resolver o seguinte sistema. Então, o que é que o exercício anterior tem a ver com a resolução deste sistema? Para fazer uma matriz. Como é que se chama? A matriz ampliada Professor, este exercício é para encontrar a solução? é, só que não é para é usando o exercício anterior. Então, se nós olharmos aqui, usando o exercício anterior, se olharmos para a matriz dos coeficientes, aqui temos 1 junto ao x, aqui temos menos 1. Aqui temos 2 e aqui temos menos 3. Que é a matriz A. Muito bem, que é esta matriz A. Está bem? Então, o que nós temos é o sistema A vezes xy igual a menos 1, 5. Como calculamos já a inversa de A, se multiplicarmos aqui pela inversa, à esquerda, vamos obter a solução. A solução xy não é mais do que a matriz A menos 1 vezes menos 1, 5. Portanto, a inversa ainda está lá em cima, está ali no cantinho, a vermelho. 3 menos 1, 2 menos 1. Se multiplicarmos por menos 1, 5, temos a solução do sistema. 3 vezes 5, 3 vezes menos 1 dá... Isto está certo? Tá. Portanto, é 5, é menos 5. Aqui é menos 5. Tá bom, obrigado. Portanto, aqui é menos 5. E aqui é menos 5. E aqui é menos 5. Portanto, dá 3 vezes menos 1 dá menos 3, mais 5 vai dar 2. E 2 vezes menos 1 dá menos 2, com 5 dá 3. Portanto, e esta é que é a solução do sistema. Portanto, é uma maneira alternativa de calcular, resolver um sistema, é calcular a inversa. Claro que quem calcula a inversa está aqui, está a fazer o método de eliminação de Gauss, não é? A não ser, é uma alternativa, se já tivermos a inversa, porque senão calcular a inversa é o mesmo que resolver a matriz ampliada do sistema. Diga, Margarida. Quem aqui a falar? Alguém ia dizer alguma coisa? Não?
Avançamos? Posso avançar? É para avançar, tenho que apagar este aqui, tá? Pronto, vou apagar o quadro, então. Com licença. Pronto. E então, fazemos ainda o 20C e D. Portanto, o 20, a linha C. Portanto, o sistema que é dado é o seguinte. Pronto, e o que diz é a mesma coisa, use o exercício anterior para resolver o sistema. Então, se nós olharmos para a matriz a matriz dos coeficientes deste sistema, que é 1, 0, menos 1, certo? Porque o y não tem na primeira equação. Menos 1, 1 e menos 1, menos 1, 0 e 2 é a matriz C do exercício anterior. E na matriz C do exercício anterior nós já calculámos a sua inversa, que era 2, 0, 1, 3, 1, 2, 1, 0, 1. E, portanto, para usar, o que nós temos é o sistema C vezes x, y, z, igual, neste caso, os termos independentes são 1, 2 e 7. Certo? Então, usando a inversa, temos que a solução do sistema é o quê? Eu não vou estar a escrever, portanto, é multiplicar aqui por C menos 1, portanto, é C menos 1 vezes 1, 2, 7. Portanto, a solução x, y, z é a inversa vezes o vetor dos termos independentes. E fica 2 vezes 1 dá 2, mais 0, 2 vezes 7, 14. É isso? Não, é 7 com 2 dá 10. Estava aqui a dizer mal. 7 com 2 dá 9. Ai, já está. 7 com 2 dá 9. Obrigada, Juliana. Já estava aqui a fazer umas multiplicações que não existiam. Pois é, 3 mais 2, 5, mais 14, não é? Que dá 19. Obrigada. E depois é 8. Muito obrigada. E esta é a solução do sistema. Professora, uma pergunta. Por que não faz uma matriz ampliada de C com os resultados 1, 2 e 7? E poder fazer, só que aqui é só para dizer, é uma utilidade de calcular a inversa, está bem? E como calculámos a inversa na linha anterior, é para aplicar, está bem? Certo, ok. Calcular a inversa até dá mais trabalho, porque temos que anular para baixo da diagonal e para cima, está bem? Do que só quando trabalhamos com a matriz ampliada. Tá? Então, para terminarmos e irmos embora, vamos olhar para o exercício D. É só porque também é muito rápido. E o exercício D, eu vou escrever aqui o sistema.
também é para usar o exercício anterior para calcular a solução do sistema. E então, o que é que este sistema tem a ver com o anterior? O sistema que está mesmo aqui. Qual é a matriz ampliada, a matriz dos coeficientes deste sistema? É a mesma a matriz C. Obrigada, André e Roberto. Tá bom? Muito bem. É a mesma a matriz C, não é? E então, como é que vamos determinar a solução x, y e z? É na mesma, a inversa da matriz, só que temos que multiplicar por quê? Pelos termos independentes agora são... certo, 5, 4 e menos 3. Obrigado. E não era, portanto, o que muda são só os termos independentes. Tá bom? Portanto, se tivermos o mesmo sistema em que muda só os termos independentes, usamos a mesma inversa da matriz, não é? Pronto. E, portanto, neste caso, a matriz inversa é aquela que está ali. E, portanto, agora fazendo as contas, 5 vezes 2, 10, menos 3 dá 7. 3 vezes 5, 15, mais 4, 19, menos 6 dá 13, não é? E 5 menos 3 dá 2. Tá bom? Claro que se fôssemos aqui ao sistema e substituíssemos, dava a solução. As últimas contas é fazer aqui, portanto, esta primeira linha vezes esta coluna, 5 vezes 2, 10. Mais 0, portanto, este 7 vem de onde? É 5, 2 vezes 5, mais 0 vezes 4, mais 1 vezes menos 3. Certo? Que é a primeira linha vezes esta coluna. É multiplicar matrizes. Depois, a segunda linha vezes esta coluna, portanto, dá o 13 é 5 vezes 3, mais 1 vezes 4, o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro, mais 2 vezes menos 3. E depois, a última linha vezes esta coluna, portanto, é 1 vezes 5, eu acho que mais 0 vezes 4, eu espero que as contas estejam bem, mais 1 vezes menos 3. Tá bom? Da mesma maneira, aqui em cima foi também isto, vezes isto, deu este 9. Tá? Pronto. Por hoje, se calhar, vamos ficar por aqui. Portanto, terminamos este capítulo dos sistemas e agora, na próxima semana... Uma questão. Sim, diga. Imaginássemos neste exercício, pedia para fazer qualquer coisa com o E do exercício anterior. Basicamente, não poderíamos fazer nada. Não podemos fazer. Não podemos. Portanto, não conseguimos, não é? Portanto, porque a matriz não era invertível, portanto, não podemos multiplicar, está bem? O Jorge estava aqui a dizer se podia gravar as aulas, não é? Eu até aqui também não gravei estas aulas. Porquê? Porque estava a usar a teoria TBL, não é? Em que vocês trabalhavam muito em grupo. Eu ainda vou ver como é que vamos reformular, mas isso depois
no próximo teste, está bem? Porque agora vamos mudar depois completamente, depois do teste, vamos mudar de matéria, deixamos a álgebra linear e passamos para o cálculo, está bem? E eu ainda vou ver qual é a metodologia. Se não for trabalho de grupo, pronto, eventualmente posso gravar estas, pronto, mas se não, tá bom? Tá bom. Pronto. Pronto, ficamos por aqui. O tempo não está para grandes passeios. Eu gosto mais deste tipo de aulas assim mais positiva. Tá bom, Andreia. Pronto, eu vou ter isso em linha de conta, pronto, ver como é que vamos fazer. A professora considerou que o TBL não estava a resultar? Houve uns alunos que não acharam, principalmente quando foi meta eliminação de Gauss, tiveram alguma dificuldade em trazer os conteúdos sabidos. Por isso é que eu depois até troquei, dei numa aula teórica ou prática, numa aula presencial, apresentei o meta eliminação de Gauss, que achei que era mais fácil. Não sei, vamos ver, ou um bocadinho menos matéria, não sei. Vou pensar ainda um bocadinho, porque a matéria agora é completamente diferente. E, pronto, ainda temos tempo. Tá bom? Ok. Professora, como é que vai fazer a exibição das notas do mini-teste? Se vai publicar no... Vou publicar, sim, vou publicar. Mas se eu não tiver tempo de corrigir durante a próxima semana, pelo menos ponho o enunciado e uma resolução, que é para ver se, pronto, vocês sempre treinam, não é? Assim, para ter uma ideia quanto é que se está... E chamar a atenção. Mas pelo menos os enunciados e a resolução vou dar. E pronto. Tá bom? Ok, obrigado. Boa noite. Pronto. Nada, bom fim de semana. Estava eu a dizer que é tempo de ficar em casa por todas as razões, pelo tempo, pela pandemia, não é? Pronto.